Parte 2. Então, qual é a estrutura que tem que ter um texto? A pesquisa de vocês? Vocês já sabem? O texto monográfico tem que começar dizendo qual é o problema. Ninguém começa pelo fim. Olha, pessoal, estava pesquisando água, aí cheguei a seguintes resultados. Não, isso está no fim. No texto acadêmico isso tem um lugar, certo? É no fim. Bom, agora, respeitando os limites do dito. Nesta parte, a questão-chave é como dizer corretamente o que queremos dizer por meio de um texto acadêmico. Com relação ao como é dito, Grice diz o seguinte: devemos dizer de modo claro o que queremos dizer e dizê-lo de maneira ótima. Mas como é que se faz isso? Modo, seja claro. 2. Evite. O que significa isso? Evite obscuridade de expressão. Palavras como coisa, algo, são palavras vagas, não dizem nada. Certo? Entenderam? Bom, então eu estava lá no experimento e tal, e estou escrevendo, né? E algo surgiu. O que acontece nesse momento? O leitor diz assim, mas, meu Deus, o que fala? Lembra do princípio de cooperação, tem que tratar bem o leitor de vocês. Tá certo? No rascunho pode ter isso. No texto escrito tem que dizer quem é o algo, coisa, e assim vai. Vamos nessa. Evite ambiguidades. O que significa isso? Quando a gente escreve uma sentença, Maria e Paulo casaram. Escrevi isso. Interpretações para essa sentença. Paulo e Maria casaram. Um casou com o outro. Maria casou com o João e Paulo casou com a Joaquina. Certo? Porque eu preciso de um C aí para dizer que eles casaram um com o outro, se eu quiser expressar isso, certo? Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo para os meus alunos assim, ó, chega um ponto que quem está escrevendo não tem mais autocrítica gramatical. Tem que pedir apelo. Apelo é para quem está do lado, certo? Filho, mãe, pai, vizinho, amigo. Diz assim, ó, dá uma lida aí para mim. Ah, mas eu não sou da tua área, não vou entender. Não, não importa. Não importa. Melhor que não seja. Tá? Leia aí e vê se faz sentido esse negócio. Por quê? Porque essas ambiguidades, gente, nós não percebemos quando nós estamos escrevendo. Tá? Mas, na hora de defender, na hora de publicar, isso não pode permanecer. Vamos nessa. Vocês estão com fome, né? Médio. Seja breve, evite prolixidade desnecessária. Já falei da turma lá da parada de ônibus. Se a parada está cheia, eu não chego perto. Porque pode ter alguém que vai falar no meu ouvido sem parar e eu vou ficar constrangida, porque a minha educação é assim, entenderam? Então, assim, no texto é a mesma coisa, sem digressão, é o foco. Ah, mas eu queria tanto contar, foi uma experiência legal naquela propriedade, né, eu fiquei para jantar, conheci a família e tal. Se for relevante, e o orientador diz, ok, se não, retira. Tá? Foi. Seja ordenado. Lembrando, então, vocês fizeram uma pesquisa, vocês aplicaram um método, chegaram a um resultado. Essa é a progressão natural. Ninguém começa falando do método, ninguém começa falando do quê? Das conclusões, tá certo? Isso é ter ordem. Né? E tem ordem, então, dentro, referencial teórico, é só os autores que são importantes e a tua reflexão acerca do que eles escreveram. É preciso considerar ainda que a estrutura de um texto qualquer pode ser observada a partir de duas perspectivas, uma externa e a outra interna. A primeira chamamos de macroestrutura, eu tenho falado sobre ela até este momento, e a segunda de microestrutura. Macroestrutura são as dimensões do texto como um todo. Tá? Título, pelo amor de Deus, o título é muito importante, não me venham com noveladas. Ele tem que ser atrativo. Às vezes a gente pega um título que ele é praticamente um parágrafo, vocês já viram isso? Parece que a pessoa conta tudo, ela tem necessidade de contar tudo naquele título. Não, o título tem que ser atraente para o leitor, né? Tem que ser criativo, ele tem que chamar a atenção. Certo? Se vocês tivessem um romance que dissesse assim, o título seria A Menina que Saiu de Casa e Se Perdeu na Vida. E vocês tivessem um outro que se intitulasse A Cortesã. Vocês escolheriam qual? Com toda certeza, porque vocês podem fazer inferência, certo? Então, claro, pelo amor de Deus, não vamos botar esse título no trabalho de vocês. Na verdade, não é essa a ideia. A ideia é assim, ó, vocês primeiro deem um título grande, depois, de novo, tá? Reduzam, retirem partes, tá? Para que ele surta um efeito. Né? Muito bem. Autoria, introdução, capítulos e seções, conclusões, referências e anexos. Né? O título, a autoria aqui é um genérico que passa por todo o texto. Nós temos formas de citar e temos normas para citar. A fala do outro
e o texto do outro. Essas normas são da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Anotando, então, 3 linhas é o máximo que se pode colocar dentro do texto. Fora disso, recua no espaço, diminui a fonte, deste tamanho, em caixa alta, o nome do autor, o ano e a página de onde foi retirado. Dentro do corpo do trabalho, em aspas, tudo que é do outro. Não precisa também fazer assim, aspa, itálico e negrito, que eu já vi assim, minhas alunas, elas ficam, né? Botam aspas, itálico e negrito. Disse, não, menos, isso aqui está me chuchando. Não, aspas, e depois abre parênteses e diz de quem é, o ano e a página. Muito bem, seguindo. A microestrutura de um texto apresenta propriedades específicas e uma organização interna que garantem relativa autonomia do funcionamento de suas partes. Vai. Nos trabalhos monográficos, a microestrutura textual se apresentará dividida nos tópicos principais da pesquisa a partir das partes definidas numa progressão lógico-semântica, quais sejam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a gente tem que se ligar. Viram as partes todas do projeto? Essas partes todas do projeto que organizaram quais foram? O problema, o objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia. Né? Na hora de vocês escreverem o texto final, vocês vão ter, na verdade, todas essas partes divididas em 3 grandes partes, certo? A introdução, que eu acho muito legal, porque a gente diz por que fez. É o nosso lugar, né? Eu acho que ele é o lado, no texto científico, tu tens que dizer qual é a relevância do problema, como é que tu organizaste teu pensamento, mas tu vais contar a tua opção, certo? No desenvolvimento, tu tens o teu referencial teórico, tu tens que apresentar a metodologia de pesquisa, certo? A análise dos dados. Né? E depois, na conclusão, vocês têm a análise, depois vocês vão apresentar a conclusão. Todo mundo diz assim, para mim, ai, professora, eu não sei concluir nada, minhas alunas dizem para mim. Aí eu falo, como é que a gente conclui? Deixa eu te dizer. Nós temos que contar para o nosso leitor o que a gente fez. Ai, mas eu não vou me repetir. Vai te repetir. Pode começar. Lá na introdução, tu disseste que ia fazer isso, isso, isso e isso, não é verdade? Pergunta é, tu fizeste? Sim ou não? Fiz, professor, então começa. Nas considerações finais. Este trabalho teve como objetivo fazer isso. Não digam, não deixem isso para o outro, digam vocês. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Eu fiz isso, isso, isso e isso. É exatamente a síntese do trabalho com o que vocês trazem de contribuição. Os resultados mostraram assim, como a gente viu, dessa e dessa e dessa forma. Essa é uma conclusão maravilhosa. Porque as pessoas não querem se repetir. Não é isso, gente. Tem que dizer. Só, claro, não vão, de novo, tudo vão sintetizar e vão trazer a contribuição de vocês.